escola, tratando ele com amor, e ele a cada dia tem melhorado, e eu glorifico a Deus, porque o amor é quem transforma, amém? Dê um aplauso a Jesus, porque ele foi o que mais amou, e é o que mais ama as nossas vidas. Glória a Deus a ele. Amém? Se amanhã hoje, vai que cola, né? Amados, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Se tem alguém em pé ainda, tem cadeiras aqui, tá, gente? Ó. Marizão tem cadeira aqui. Bruno tem cadeira aqui. Tínhamos o propósito desse mês ainda fazer 2 cultos. Mas não deu ainda, tá, queridos? Domingo era para ter 2 cultos, né? Até o final do ano nós vamos ter esse em nome de Jesus, tá? Então você tenha paciência, vamos ter que fazer mais uma sala. E aí você vai aumentando as contas aí, amém? Onde tem gente que tem calor, amém? Mas nós vamos orar hoje pelos aniversariantes. Tem alguém aqui para a gente orar e abençoar a tua vida? Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar o Senhor Jesus. Alguém? Cláudio? Cadinho? O que é Cadinho? Seu? Hã? Quantos anos? 23? Caramba, 42, velho. Rapaz, você tá para mim. Quando eu chegar aos 42, eu quero ter essas cabeleiras suas assim, tá? Cláudio? Quantos anos? 2 anos? Até no de mel ainda, não vou nem orar não. 2 anos, nem briga não. É? Sério? Na cara dela. Encosta aqui um pouquinho, minha filha, para você sair ali na live ali, ó. Zé, aniversário, você também? Aniversário? Vocês viram essa moça bonita aqui, ó? Hoje, né? 2 anos atrás ela estava numa luta muito grande. Deus deu vitória para ela, né? Uma depressão profunda. Depressão, toma cuidado. Muita depressão é problema de saúde mesmo. Mas algumas são, né? Então você fica atento. Vamos ficar, né? Dá uma tristeza quando eu escuto que alguém tirou a vida, que estava com depressão, mas... E a igreja? Cadê a igreja? Nós somos igreja, amém? Amém. Sabe alguém que está com problema, não dá conta, manda para o pastor. Se o pastor não dá conta, eu mando de volta para você, mas vamos tentar. Amém? Amém. Quem que é o nível? É o Zé ou é o Heitor? É o grande, né? Vamos ficar em pé, mas vamos orar por esses queridos aqui. Estenda a mão para cá, por gentileza. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, rendemos graças ao Senhor Deus, abençoamos cada querido que está aqui à frente, Pai, esse casal, que o Senhor os guarde, dê muitos anos de vida juntos na presença do Senhor. Senhor, o Cícero, Pai, Luciano, o Zé, Senhor, cobre eles com teu sangue, dê vida, muita vida para eles, Pai. Nós queremos repreender tudo aquilo que é contrário à vida deles, em nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, onde eles forem, Senhor, que a presença do Senhor esteja na vida deles, em nome de Cristo Jesus. Tudo que é contrário a vocês, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que o Eterno é com vocês, abençoamos vocês com a bênção do Senhor. Pai, tudo que eles fizerem, colocar a mão, que o Senhor prospere eles, para a glória do teu nome. Dê saúde a eles e dê também um coração quebrantado da tua presença, em nome de Jesus. Por toda a vida deles, que o Deus Todo-Poderoso esteja na vida deles, em nome de Jesus. Oramos, abençoamos e te aplaudimos na vida deles em nome de Jesus. Você não senta ainda. Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Quarto livro do Novo Testamento, João. Quero dar as boas-vindas para o Hilarino, presbítero Hilarino. Conheci Hilarino, filho do Isaqueu e da Laene, com a esposa ali, né? O filho lá de Portugal. Olha, pois, bem-vindo. E tu tá aí também, né, cara? E aí eu aqui, né? Bem-vindos em nome de Jesus. E aí é uma benção, quando está dormindo é quase anjo, viu? Diz a esposa, tá, gente? Amigo meu de longa data, gente boa, homem de Deus, amém? Você que está nos visitando, seja bem-vindo também em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Quem achou falar amém? Mas não pode olhar para a televisão não, tá? Quem achou falar amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus. Uma água aqui que essa meninada me deu sede. No princípio era o verbo. Verbo na tua Bíblia está com V maiúsculo ou minúsculo? Está falando de Jesus Cristo. Certo, amém?
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é que tem uma religião que diz que Cristo não é Deus? Só se for para eles, que para nós continua sendo o nosso Deus, amém? Amém. Vou ler de volta aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus amado. Vamos orar? Tudo bem? Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, verbo encarnado, se faça presente, nós te pedimos. Oh Deus, em nome de Cristo, toma conta desse ambiente, desse lugar, e tudo que é contrário cai por terra e sai no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa se mover, falar, ministrar, falar, tocar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Deus, tudo que o Senhor quiser, seja somente para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Rendemos-nos a Ti, Senhor, Deus poderoso, Jesus, Deus eterno, permaneça conosco, ser conosco, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode sentar-se, amado, não precisa aplaudir não. Conforme a pastora disse aqui, amado, nós dia dos pais, da mãe, de criança, dia das mulheres, dia dos namorados, nós não comemoramos, né? Os pais e as mães nós lembramos, porque não tem como deixar de não lembrar, mas isso são datas o quê? Comerciais para vender. Glória a Deus, porque vende, né? Aquece o mercado, as pessoas ganham dinheiro, quem trabalha também ganha o salário, mas nós não comemoramos nada além da ceia do Senhor aqui nessa igreja. Igreja não é lugar de comemorar Dia da Mulher, Dia Internacional, não sei o que, não. É dia, todo dia para pegar a palavra de Deus. Amém? Não sou contra quem faz lá esses cultos temáticos, né? Aqueles bichinhos lá das crianças, não sou contra, mas aqui não. Aqui é a palavra de Deus. Se você está aqui é porque você ama a palavra de Deus. Amém? Nosso tema, crer, receber e poder para ser. Crer, receber e poder para ser. Amém? Processo para uma pessoa ser salva. Crer, receber e poder para ser. No versículo 12, que eu queria dar ênfase, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No versículo 11 diz que Jesus veio para os seus. Seu quem? Vocês sabem disso? O povo de quem? Israel. Jesus veio para aquele povo, eles não quiseram Jesus, crucificaram Jesus. E aí nós o recebemos como único Senhor e Salvador da nossa vida. Quero que você fique atento, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, Deus deu o poder para essa pessoa, para que ela fosse feita filho de Deus. A saber quem? Aqueles que creem no nome do Senhor. Amém? Então nós vamos falar de três coisas hoje rapidinho: crer em Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador, e essa pessoa ganha o poder para ser feito filho de Deus. E três passos do processo para você ser salvo. Muitas pessoas, amadas, eles não são salvos. Tem a minha religião, grande porcaria religião, não serve para nada. Do latim, religar o homem a Deus. Ninguém pode religar o homem a Deus. Somente o sacrifício da cruz de Jesus, amado. Amém? Ah, pastor, só com religião? Não. Eu quero ficar com a palavra de Deus. Amém? Religião nunca levou ninguém a Deus. Muito pelo contrário. Ela mata os cristãos em todo lugar do mundo. Os muçulmanos cortam a cabeça fora de quem é cristão. Então, nós vamos falar hoje em crer em Jesus, o primeiro passo, receber Ele como Senhor e Salvador, e por último, o poder para ser feito filho de Deus. Apenas crer em Cristo não é suficiente para tornar-se filho de Deus. Eu creio em Deus, pastor, o capeta também crê, você está na mesma estatura dele. Crer em Deus só não é suficiente. Se você for lá na festa, no piseiro, na zona, e falar para você: você crê em Deus? Eu creio em Deus. Ó, Deus está aqui dentro. Não dá nada. Está tacando cachaça na cara de Deus? Mentira. Então, crer em Deus não é suficiente para tornar uma pessoa filho de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem em Deus. Eles tremem, mas eles não obedecem. Isso mesmo, estremecem, mas eles não obedecem. Evidência de um filho de Deus é a predisposição que ele tem para obedecer a palavra de Deus. Conhece alguém que não obedece? Ele não é filho de Deus ainda. Talvez pode ser que seja, amém?
O crer vai conduzir alguém à salvação. E esse crer começa com uma fé não mental. Não é das emoções. Tem gente que chora. Vem aqui aceitando Jesus e chora. Chora, Jesus. Segunda e terça, a pessoa está de novo nas velhas práticas. Por quê? Porque não houve um verdadeiro nascimento. Então, crer começa com uma fé não mental, emocional, mas uma fé que vem do fundo do coração, da alma da pessoa. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz algo importante para nós. Que se com a tua boca você confessar Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, e com o teu coração você crê que Ele é Filho de Deus, você é a fé do fundo da alma, do coração, do âmago, do psique da pessoa. Ela vai e verbaliza, ela confessa: Jesus é o meu Senhor, é o meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, Deus toma esta palavra sua e o Espírito Santo vem do céu e vem ao teu espírito humano e o recria. E uma porção de Deus passa a habitar dentro de você. Você não pode ser mais o mesmo, porque o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que eu e vocês somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, você não pode meter cachaça, nem narguilha, nem cocaína, nem pornografia. Você não pode colocar piercing em qualquer lugar do seu corpo, que não é mais teu. Você tem que pedir permissão para Deus. E não pode também fazer tatuagem no seu corpo. Pastor, mas eu vim do mundo com tatuagem. Não tem problema. Você trouxe as marcas do mundo. Agora aqui dentro, você crente, cristão, que ele fazer, você está com o capeta no corpo, tem que se passar por um processo de libertação, porque cristão não faz tatuagem, não bota piercing no focinho igual o boi lá, que colocava que tem no nariz aqui. Coisa ridícula, amado. Uma pessoa dessa precisa de Deus. Tal que tem algo que está faltando dentro dela. Amém? Toda pessoa que fica enfeitando o mundo, ele tem uma necessidade dentro dele que não foi preenchida ainda. Deus os preenche por completo, certo? Amém? Então, essa fé, quando verbalizada, ela pode te dar a vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você só tem fé escutando, falando, lendo e praticando a palavra de Deus. Certo, bem? Tudo bem? A fé vem, o crer é o primeiro passo da salvação. Depois de crer, é necessário o quê, pastor? Eu creio em Jesus, eu acredito que Ele morreu na cruz. Tem gente que não entende isso, irmão. Como que um ser divino, maravilhoso, morreu na cruz no meu lugar? Um porqueiro igual eu? Ou igual você, se você quer ficar igual eu também? Ou pensa que, né? Como que Jesus morreu no meu lugar? Por amor. João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo sabe qual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém disse assim, para você entender, por que Jesus foi à cruz? Ele disse assim, é como se você estivesse andando no bosque, na mata, e tivesse um incêndio muito grande, irmão, e você visse umas formiguinhas, não sei qual que é um coletivo de formiga. Como é que é o coletivo de formiga aí? Formigueiro. É isso mesmo? Rapaz, um formigueiro. Eu pensava que era fixo, mas ele está andando e continua sendo um formigueiro, né? Indo para o fogo. Mas você é um cara que ama a natureza. Você é pai de pet, sabe aqueles caras meio boiolá lá que é pai de pet? Você não, em nome de Jesus não. O cara gosta desse negócio. Ele é biólogo, né? Ele nunca foi na faculdade, mas fica lá no YouTube, né? Nunca pegou numa cobra de verdade, fica lá. Um biólogo se dá cara manchada falou assim: a sucuri não passa de 50, vem vai Rondônia, seu doido. Você vai ver os de 15 aqui, tá? Aqui tem sucuri, gente, que engole boi, engole gente. Amém? Quem que já viu isso aqui? Então não estou só mentindo aqui sozinho, não, tem mais mentindo aqui, né? E aí, aí você ama a natureza, você também os bichinhos e por fogo. E você fala, como que eu vou fazer para evitar essas doces formiguinhas para não ir para o fogo? Aí você vai lá e faz uma vala, pega um bichador e faz uma vala. Elas fazem o quê? Fala, não funcionou. Vou deitar aqui no meio que elas vão passar, né? Elas não vão passar, né? Elas vêm, passam por cima e nós ferroaram, certo? Certo? Nada no mundo vai impedir aquelas formigas de ir para onde elas estão querendo ir, ok? A única forma de você mudar a ideia da formiga seria você tornando-se uma formiga, descendo ao nível dela e falando na linguagem dela. Não vai para o fogo porque você vai morrer queimado. Vamos por aqui, amém? Foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz,
no nosso lugar, mas Ele veio e nos disse: não precisa ir para o inferno, tem uma salvação para mim e para você. Tudo bem? Depois que eu criei em Jesus, eu preciso fazer o quê, pastor? Você precisa receber Jesus como o único Senhor e Salvador. E aqui começa um problema sério. Eu tenho a minha religião, você não tem nada ainda, tá? Me perdoa falar a verdade para você. Você não tem nada, mas você diz que tem a religião. E as pessoas não querem Jesus porque ela vai ter que abrir mão da religião dela. Sabia disso? Que não é de qualquer jeito que você diz que é cristão, que é evangélico. Não é fácil não, mano. Jesus disse que quem quer vir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Tem cristão que não quer cruz não, ele quer só uma maciota. O dia que o pastor prega meio pesado, ele fica chateado. Eu queria uma palavra que fala no meu coração, querido. É uma palavra de salvação para você, amém? O inferno não é brincadeira, Jesus falou que ele existe. Então, quando entra no assunto de abrir mão da religião, a pessoa, ela se fecha. Religião, repito, não pode conduzir um homem a ser salvo. A graça vai alcançar todo aquele que crê e receber Jesus como único Senhor e Salvador. Graça está em Cristo Jesus. Não a hipergraça. A hipergraça é que você pode fazer o que você quiser. Você pode trair o marido, a mulher, pode fornicar enquanto solteiro, pode fazer e no final você vai ser salvo. Isso é mentira, isso é hipergraça. A graça está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? É pela graça, mas custou um preço muito alto para o Senhor Jesus. Amém? Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, em muitos lugares existe a hipergraça. Faz o que quer. No final você vai ser salvo. Cuidado, querido. Pode ser que não seja salvo. É comum em igrejas evangélicas fazer apelo para receber Jesus como único Senhor e Salvador, porque isso é uma forma de confessá-lo publicamente. Ah, pastor, não faz apelão. Deixa a pessoa ir vindo aí 1 mês, 2, 3 meses. Não, a pessoa tem que saber, mano. Aqui é para servir Jesus. Não quer? Por favor. Dá licença. Amém? Aqui é para servir Jesus, é para querer o Senhor Jesus, é pregado para isso. Então é normal nas igrejas evangélicas, quase todas, alguém aceita Jesus aqui e a pessoa levanta a mão, às vezes o pastor chama para vir à frente, e a pessoa vem ali confessando publicamente que ele entregou a vida para Jesus, certo, amém? João capítulo 14, versículo 6, que todo mundo sabe, diz o quê? Diz Jesus: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Padre não salva, pastor não salva, Maria não salva, santo não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré, mano. Diz a palavra de Deus, não é falar mal de ninguém não, né? Você crê em quem você quiser, mas a Bíblia diz: eu não abro mão daquilo que ela diz. João capítulo 17, versículo 3 diz o quê? E a vida eterna é, 2 pontos, que conheço a ti só, único Deus, é isso mesmo, e verdadeiro, e é Jesus a quem enviaste. Jesus foi enviado por Deus para salvar a mim e a você. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nome nem de homem nem de mulher nenhuma abaixo das nuvens que é maior do que o nome de Jesus. É Jesus de Nazaré quem nos salva da ira vindoura. Amém? 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e os homens. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o homem encarnado, a palavra encarnada, o verbo encarnado. Ele é o mediador. Você ia para o inferno e ele falou: não, Pai, eu morri por ela, por ele. Eu paguei um preço, paguei pelo pecado dele e dela. Isso é morte vicária. Alguém morreu no seu lugar. Diz assim para essa pessoa que está ao seu lado: alguém morreu no seu lugar. Marido que está aí do lado da esposa, diga assim para a esposa: a Bíblia manda. Fala, marido, para a esposa: a Bíblia manda eu morrer por você, e eu morro por você. Passou firmeza aí? Hã? Passou firmeza? Aí, né? Mais ou menos? E passou firmeza? Assim, você sentiu de babando? Morreu nada. Tem uns homens que correm na vida da mulher, mano. Quando o trem pega, você correndo na vida da mulher, e a mulher é meio gordinha e fica lá atrás: amor, me ajuda. Ele chama. Sempre os magrelos fazem isso. Toma cuidado com o homem magro demais. Quer dizer, não é? Se você... Ei, olha, Deus, você não é tão feio. Rodrigo nem pode falar nada, né, amigo? Se você tem dúvidas de tuas... Se você tem dúvidas se você é salvo, da tua salvação,
hoje é oportunidade de você recebê-lo como teu Salvador. Amém? Hoje é oportunidade. E o poder, pastor? Poder para ser feito filho de Deus. Por que o ser humano precisa de ser feito filho de Deus? Por quê? Porque não éramos. Amém? O mundo contou mentira. Todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós éramos filhos do capeta. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho é só aquele que se torna filho de Deus em Cristo Jesus. E isso diz a palavra de Deus. Amém? As pessoas contam essa mentira. Todos nós somos filhos de Deus. Não é porque o pedófilo é filho de Deus, o assassino é filho de Deus, o cara que mata os cristãos lá na Ásia é filho de Deus. Hã? É nada. Conforme diz o meu filho, ele é filho do capeta, amado. Tudo bem? O cara que estupra uma criança, uma mulher ou sei lá quem, que furta uma criança para matar e para tirar os órgãos e para vender não sei para quem, a pessoa dessa é filha de Deus? Nunca é filha do diabo. Todos nós éramos criaturas de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. As pessoas mentem, porque não conhecem a Bíblia. Tem uns que dizem assim, pastor, na Bíblia diz que faça a tua parte que eu te ajudarei. Onde que está? Na minha Bíblia não tem isso não, já li ela várias vezes. Não achei ainda, mas vou continuar lendo. Quem sabe o que parece, né? Não existe, irmão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todo mundo conhece. Se alguém está em Cristo, nova criação. Está traduzido errado, está criatura, mas é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você era um trambiqueiro, mulherengo, safado, sem vergonha. Você era mulher linguaruda, fofoqueira, bandida. Mas um dia você entregou a sua vida para Jesus. E tem que haver transformação, mudança, metamorfose na tua vida. Você não é mais. Você era, mas agora você é de Jesus. Chamada para viver em novidade de vida. Diz a palavra de Deus. Amém. Então o teu passado não conta, desde que você se converteu de fato e de verdade. Certo, amém? Pastor, meu cara pecou demais. Era mulherengo, bandido, traficante. Romanos 5:20 diz o quê? Onde abundou o pecado? É para mim e para você, amado. Um estrangeiro que não valia nada. Jesus teve misericórdia, nós nos alcançou e hoje você é salvo pela graça que é em Cristo Jesus. Se você é salvo, você é filho de Deus. Caso contrário, criatura de Deus. O mesmo poder que nos fez filhos de Deus é o mesmo que se revela em nós nos momentos de fragilidade e fraqueza espiritual. Pastor, eu estou me sentindo tão fraco, eu me sinto às vezes assim. Tem dia que para me orar, eu oro 2, 3 horas e depois de uma vez mais eu deito no chão, fico lá igual um sapo esparramado. Misericórdia, que o peso é grande, gente. Se você trabalha com libertação e expulsão do capeta dos outros, você pode buscar mais a Deus. Que a luta tem dia que a luta está difícil. O dia que eu saio daqui de madrugada, na quinta-feira, eu cheguei tão agitado que eu não durmo direito. É sério, porque o seu organismo está agitado, a adrenalina foi demais ali. Então, se você quer ser usado, queira, mas você tem um preço a ser pago. Não é a graça, mas tem um preço para Deus te usar. Certo, amém? Então, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que tinha um espinho na carne. Uns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era uma mulher que estava em cima dele. A Bíblia diz nada disso, né? Diz que tinha um espinho na carne. O que era, não nos foi revelado ainda. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você sabe que quando você começa a ficar meio galinho da vida, Deus permite algo na sua vida? Sabia disso? Você começa a se ufanar, exaltar, Deus já sei o que fazer com você. 8, por favor. 8, por favor, cadê você? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes? 3. Tem crente que ora uma vez, porque Deus não respondeu, estou chateado com Deus. Pediu um filho para Deus, mas ele não deu, continuou pedindo, e namora com o seu marido que do trem. Tem mulher que namora com o marido e quer ficar grávida, só se for do Espírito Santo de Deus. Dá um remédio para esse vermento aí, destermina ele, vamos fazer filho aí. Estou ficando velho, daqui a 3 anos entro aí nas regras, será que não, gente? Menopausa, que a mulher fica endemoniadinha, sabia? A pastora passou por esse trem, gente. Eu fugi da paz do mal o tempo inteiro. A mulher veio me ligar e pensou: quem que está aí? Fala o seu nome. Sou eu, pastora, professora. Eu já disse igual a Michael Jackson. 2 anos, gente, esse negócio vai dar uma ira doida na mulher. Mas você quer ficar grávida, filho? Determina um homem aí e vai namorar, certo? 3 vezes pediu ao Senhor para que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça te
basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Amém. Ele disse: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Oh, glória a Deus. Você sabe o que é? Porque você dá glória para Jesus. Se você ficar forte na força do seu braço, você vai achar que é você e não é você, é Jesus na tua vida. Amém? A palavra de Deus em nós nós testificará que o poder de Deus está em nós. 1 Coríntios 1,18 diz isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Ela testifica. Romanos 8,16, se me falha a memória, me ajuda aí. Diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É isso mesmo? Romanos 8,16? Isso. Esse poder para testificar, você é de Deus, e o capítulo não te nome mais. Amém? O poder que nos faz filhos de Deus também passa a operar de forma infinita e abundante em nossas vidas. Efésios 3,20 diz que o Senhor Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Amém? Esse poder é quem, amado? É o verbo que se fez carne, é Jesus de Nazaré. Amém? Gente, se você entendeu, fala amém, pelo amor de Deus. Não vou chamar você de fazer peça de criança aqui na frente, aqui, eu falei de cá. Para se tornar filhos de Deus, é necessário crer nele, recebê-lo como Salvador, ser alcançado pelo poder regenerador do Espírito Santo e ser feito filho de Deus. É necessário o cristão passar por uma metamorfose, mudança de forma. O que é isso, pastor? Deixa eu explicar para você aqui. Uma lagarta é um bicho feio, certo? Asqueroso. Não chama a sua história desse nome, tá? Mas tem uns mandruvacos que os bichos é feio, ele é cabeludo, né? Sim ou não? Sim. Eu não tenho medo desses bichos não, mas eu acho nojento pra caramba, né? Eu sou um preto limpinho, então não gosto dessas porcaria não. E aí, uma lagarta feia, um bicho nojento, todo mundo tem nojo, ácido. Mas um dia, acabou o tempo dela na lagarta. Ela sobe em uma folha, em um galho, e ela cria um casulo, certo? Aquele casulo em volta dela, por alguns dias e semanas, e lá dentro há uma metamorfose. A lagarta feia, nojenta, ela muda de forma. Se transforma em quê? Borboleta, um animal lindo, multicolorido, que sai voando. É comparado a isso. Nós éramos um bicho feio, asqueroso, nojento, antes de Jesus. Passamos por um processo de transformação, regeneração, e nos tornamos alguém que agora tem liberdade para ir para onde nós quisermos. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estáis, pois, livres na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter debaixo de um jugo de escravidão. Toma cuidado. Quem não é livre vai querer colocar peso em ti. Para ser salvo tem que usar um cabelão lá não sei onde, tem que usar saia. Jesus nunca usou calça, amado. Me prova na Bíblia que Jesus nunca usava calça. Então vamos parar com essas bobeiras. Sirva a Deus de verdade. Ah, pastor, mas a pessoa de Deus tem que se cuidar. Se você tem Deus por dentro, você vai se cuidar por fora, você não vai botar qualquer coisa. Amém? Mas tem gente presa nisso. Uma vez ela fala assim: ah, pastor, nessa igreja não tem uso e costume. Ah, não tem a tal de quê que eles falam? Doutrina. Vai, tem doutrina. Como assim? Eu falei, nessa igreja, se o rapaz beijar a moça, ele tem que casar, nós obriga ele a casar. Querendo ou não, se foi filha menina, ele se lascou, que vai casar com ela, né? Nessa igreja ninguém passa fome, a igreja não deixa passar fome. Essa igreja está aí para ajudar você, amém? Não tem uso e costume. Eu não vou ficar medindo com treino a saia de ninguém, mano. Eu mesmo, pastor, me arrebenta, né? Então, se a pessoa prefere isso, ele tem que propor um lugar lá, que tem lugares bons que dizem isso, certo, amém? Agora eu quero que a pessoa que tem Deus, ele vai se policiar. Uma mulher vai na frente do espelho: Senhor Jesus, estou linda para ir na igreja hoje, ou para qualquer outro lugar. Amém? Não precisa ninguém quer falar não, mano. Você está aqui ainda? Amém. Glória a Deus pela tua vida. Se uma pessoa foi feita filho de Deus, porque tanta dificuldade em alcançar outras criaturas para se tornarem filhos. Eu queria que você prestasse atenção nesses 3 detalhes que eu vou falar para você. Você é filho de Deus? É filho de Deus? Sim ou não? Amém. Por que você tem tanta dificuldade para alcançar outras pessoas, para usufruir do pão que você se alimenta, para compartilhar a vida eterna que você acredita que tem? Por que dessa dificuldade? Eu queria que você prestasse atenção aqui. Tem gente olhando para quem está tossindo, para quem presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Você está aqui para receber uma direção
Deus para a tua vida. E tem gente que entra e sai do mesmo jeito, porque não presta atenção, a mente é tão perturbada que ele não consegue se conectar. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E quem passa um dia orando por brincadeira, pedindo, Deus me conceda uma palavra, porque eu não tenho nada para a igreja, mas o Senhor tem, o Senhor é poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quando o Senhor fala, até uma jumenta sabe o que o Senhor está falando, amém? Então se conecta aqui, querido, pelo amor de Deus. Se for para você vir aqui por qualquer motivo, você não vem no culto, você fica na sua casa, vai ser melhor para você. Aqui é para escutar a palavra, não deixe ninguém dormir do seu lado. Se dormir, dá uma dedada na costela dessa criatura aí, amém? Amém? Amém. Então, por que nós somos de Deus, somos salvos, temos a herança da vida eterna e temos toda a dificuldade para trazer pessoas para o reino de Deus? Por que será? Presta atenção, são 3 coisas só. Falta de testemunho. Falta de testemunho. Eu digo aqui, nem da pessoa que está em pecado, porque isso não tem mesmo. Ele vai falar, pai, que nada, pai, olha quem você pensa que você é, né? Já dá uma lapada nele, né? Às vezes, amado, não é nem por pecado na vida da pessoa, é por uma falta de relacionamento com Deus como pai. Você não pode só levantar a mão, vir à igreja, tornar-se dizimista, pedir para ser batizado, fazer parte do hall de membros. Isso é muito pouco. Você como filha, você tem que ter um relacionamento com Deus. Isso gera intimidade com o Pai. Amém? Muitos não têm. Você sabe por quê? Que tem gente que não consegue nem chamar Deus de Pai. Tem cristão que não consegue falar Deus Pai poderoso. Ele não consegue. Ele chama Deus de Senhor, mas não chama Deus de Pai. Porque tem problemas com o pai, e hoje é dia dos pais, né? Tem problema com o pai, com o padrasto, com um tio às vezes. Ele não consegue chamar Deus de pai. Tem uma pregadora chamada Valnice Milhomes. Ela conta que quando ela era criança, o pai muito violento, enchia a cara, chegava em casa bêbado. Se você tem um parente que bebe ou que usa droga, você olha por ele, irmão. A família paga por cada um infeliz que não quer abrir o coração para Jesus. Você olha por ele. Ele chegava em casa louco e batia no espírito tudo. E um dia aconteceu uma situação lá, e ele falou, Valnice, foi você que fez? Ela, não, papai, não foi eu não. E ele não tinha feito. Ele deu um couro nela, foi você que fez? Não, pai, não foi eu que fiz. Ele pegou ela pelos cabelos, levou ela no quintal, abriu a tampa do poço, pegou no calcanhar dela assim, e de ponta cabeça colocou na boca do poço, falou assim, foi você ou não foi? Se fosse você olharia quem? Foi. Foi assim, quem não fez? E ela ficou traumatizada. Ela aceitou Jesus depois de jovem, mas nunca conseguia chamar Deus de Pai, até Deus curar aquela ferida na alma dela. Existem pessoas, amado, que não conseguem testemunhar de jeito nenhum, porque teve um pai, um padrasto, um tio, um avô que foi ruim. Eu não sei quem que criou você. Se você teve um pai excelente, glória a Deus pela tua vida. Se você teve um pai que te disciplinou, mais glória a Deus pela tua vida. Mas alguns de nós não tivemos a alegria de ter tido um pai que nos amava. Dizer o quanto você era precioso para ele. Eu olho por pessoas que foram abusadas pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô. E você não sabe a dor dessas pessoas. E por mais que eu me considere um homem forte e duro, às vezes não tem como a lágrima descer dos meus olhos. Eu digo, Deus, que o Senhor cuidou dessa vida até hoje, porque se fosse qualquer outro, eu teria tirado a vida. Talvez você está escutando isso aqui e você está lembrando de alguma coisa. Quem foi o teu pai para você? Meu filho, às vezes, ele fica, pai, vamos assistir um filme? Eu não gosto, mas não assisto filme estranho, não. Para mim, é um que assiste futebol, novela, filme, Netflix. Para mim, é um homem assim que está trabalhando pouco, é só 2 horas por dia, ele tem que trabalhar 16, né? Então, assim, mas respeito, entendeu? Aí ele insiste muito, né? Eu falo, tá bom, filho, vai lá. E aí, senta no sofá, e ele vem dentro do meu colo, coloca a cabeça no meu peito. E eu olhando ele, às vezes eu vontade de chorar. Porque esse era o meu sonho de quando criança. Ter um paizão para botar a cabeça no peito. E dizer, eu sei que meu pai está comigo. Certo, amigo? Você que tem filho aí, mesmo pode ser grande, não, tá. Olha aí, traz o português para cá e bota no peito assim. Escuta o coração do pai agora. Esse coração nunca deixou de te amar todos esses anos que você esteve longe de mim. Porque criança pensa nisso. Quando a ex-mulher foi embora e levou a minha filha, a gente sofre, mano. Você pensa que você gosta da mulher, depois que a mulher vai embora, você fica doido, né? E aí, depois de alguns anos, a minha filha quis vir, mas nunca deixei de amar a minha filha, nunca deixei de pagar a pensão, porque tem uns homens vagabundos, não quer nem para pagar a pensão, mano. Só pensava que fazer as festas, um cara tem que ser castrado. Manda ele sentar num toco e vai pôr machadinha. O cara não
acontece depois da comida com o filho, mano. Como é que falar isso? Tem que prender o pai dele, a mãe dele, senão paga. E aí, eu sempre fui cuidadoso. Eu estava com uns 9, 10 anos, pai, eu queria morar com o Senhor. Eu, de Paraná, fui em Alvorada buscar ela. Enchi o carrinho de ursinho de pelúcia, né? Amarrei umas caixas em cima, né? E fui embora. Minha filha saiu de casa para fazer a faculdade dela. Amém? Então, talvez você tenha um pai que não te chamou. E hoje você não consegue nem chamar Deus de pai. Às vezes as pessoas dizem assim, vão orar, você percebe, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É religiosidade, amado. Hoje nós estamos na nova aliança. É Deus e Pai do Senhor Jesus. Mas muitos não conseguem chamar Deus de Pai. Aí a gente chama Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Deus escuta também. Amém? Então, muitas pessoas, não é porque elas não tiveram, não é porque elas estão em pecado, é que elas não têm Deus como Pai ainda, por algo que aconteceu no passado. Se teu pai pecou contra ti, perdoa ele. Jesus disse assim, Pai, perdoa eles que me crucificaram, porque eles não sabem o que fazem. Se ele soubesse do valor que você tem como ser humano, certamente não teria feito o que fez contigo. Amém? Amém? Você está aqui? Amém. Pastor, meu pai era bom, minha mãe que era ruim, então perdoa do mesmo jeito. Mas tinha um casal que morava aqui na cidade, a esposa amiga de minha esposa, na mesma, né, a escola. Um homem, um cara bacana, trabalhava aqui em uma empresa, eles tinham um problema na família. O pai havia matado a mãe por ciúmes quando ele era tudo pequenininho. Cresceu os meninos e as mulheres, ficaram tudo grande. Alguns perdoaram o velho. O velho pediu perdão depois, ficou preso lá um monte de anos. Alguns perdoaram e outros não. Os que não perdoaram, você pode ter certeza que vivem igual zumbis aí. Mortos também, assassinos também. Porque quando você não perdoa, você se torna um assassino, igual um assassino. Então talvez o problema de alguns não é o pecado, para ele não ter um testemunho, é porque ele não vê Deus como pai. Porque o pai dele foi alguém que falhou com ele. Libera o teu pai, amém? Antes do meu pai morrer, eu consegui resolver algumas coisas, amado. É duro ser rejeitado, desprezado. É duro nunca ter escutado um eu te amo do pai. É duro você ter um pai na beira do campo só falando, ô canela de pau, sai daí, né? Mas graças a Deus, por causa dele, eu estou aqui hoje pregando o amor de Deus, amém? Amém. Então, a primeira coisa, falta de testemunho. Se bem que Deus te dá poder para isso. Atos 1:8 diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis testemunha. Aonde? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você só precisa do poder de Deus na tua vida para testemunhar. Pode ser que teu pai não te amou, mas tem um Deus que te ama. A segunda coisa, falta de sabedoria. Muitas pessoas não conseguem trazer outros para Jesus porque não tem sabedoria. Ele fica tão doido ele ficou tão doido quando ele aceitou Jesus que ele vai na casa do católico, ele quer botar fogo nas mãos do católico. Aí o católico bota fogo nele. É sério? O meu sogro tem birra com crente porque os tios dela se converteram. Ia na casa dele e disse, olha, a santinha ali vai vocês tudo para o inferno junto com ela. Mas tem coisa que não se diz da forma como diz, amém? A palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todo o propósito dos céus. Uma palavra dita no tempo certo tem o poder de mudar vidas e de salvar pessoas. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 1:5, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não causa impedimento. Às vezes a pessoa, quando não tem sabedoria, é porque ela está presa nas crendices ainda. Você já viu, quantos de vocês que quando a sandália está virada lá, você vai lá e enquanto você não desvira ela, você fica em paz? Quantos aqui? Isso me incomoda ainda até hoje, você vê? Eu vou lá. Mas você aprendeu isso de onde? Hã? Do pai, da mãe, dos avós, e sabe lá de onde que são estranhos. Quando eu era criança, quando eu vestia uma camiseta, as vestes, né, que era a veste, eu vira, que senão vai virar um lobisomem. Se seu marido estiver meio ruim, você deixa as roupas dele, as vestes, e vira um lobisomem. Pelo menos 2 vezes por semana. É verso, né? Porque o povo da roça falava, o povo da roça, eu fui da roça parente, né? As vestes, porque estava avesso, estava, né, mostrando as linhas, né? Desvira essa roupa aí, menino, né? Geralmente pessoas sem maturidade espiritual, elas estão presas às crendices e não têm sabedoria para lidar com pessoas que não creem em Jesus. Tudo bem? Você está aqui?
E terceiro, para encerrar, falta de estratégia. Para você alcançar alguém para Jesus, seja teu pai, tua mãe, o avô, o vizinho, o colega de trabalho, você tem que ter uma estratégia. Ninguém vai para a guerra sem ter uma estratégia. João capítulo 15, versículo 5 diz que sem mim nada. E tem gente que quer trazer pessoas para Jesus na força do braço, no argumento, e não traz nada. Às vezes você ganha uma pessoa para Jesus, são anos orando, clamando a Deus, amém? Zaqueu queria saber de Jesus? Ele aí, não? Seu pai não queria saber de Jesus, não, né? Fala sério, amor, né? Mas veio com Jesus, ainda bem emocionado ali que eu falei que a mulher vai ficar grávida, está chorando ali já tem 5, vai ser 6 agora, né? Calma, meu filho, calma. Falta de. Não de 5, não, né? Ih, meu Deus do céu, as coisas. Daqui a pouco está apoiando a esposa aqui. Esse eu não sabia, viu? Brincadeira. Então, falta de estratégia. Todos nós precisamos de uma sabedoria de Deus, de um entendimento de Deus. Cada vida é diferente. Cada coração é diferente para ser acessado. Precisamos ter uma orientação e um discernimento de Deus. Tem um missionário chamado Don Richardson, que já morreu, tá? Morreu em 2018. Em 1960 foi a esposa e o filho para fazer missões lá em Nova Guiné. Acho que na Indonésia. E lá tinha os canibais que comiam gente. Você sabe que canibal come gente, né? Além de comer, eles ainda guardavam a cabeça da pessoa. E ele foi para lá para pregar para a tribo Sauí. Depois você pesquisa para você ver. E quando está descendo o rio, na curva, eles fecham ele. Os negão lá, os pequenos. Não é os neguinhos igual os daqui não, tá, gente? Os negão bruto mesmo. Os daqui são tudo pequenininhos. E aí, cercaram ele. E ele achou graça diante daqueles índios, né? Eles não mataram ele. E aí ele começou a estar no meio deles e aprendeu a língua deles. Uma língua muito complexa. Na língua portuguesa, cada verbo tem 3, né? 3, como que ela fala aí? O presente, o pretérito e o futuro. São 3 coisas, né? Eu sei que na língua tem 19. Muito complexa a língua. Ele sem professor, sem tradutor, sem nada, ele aprendeu a língua. E aí ele no meio do povo ali, dos índios, ele foi pregar a palavra. E a primeira pregação dele foi que Judas tinha traído Jesus. E que Judas era bandido e que Jesus era o santo filho de Deus. No final da pregação, o Sauí falou assim, não. Judas que é o cara, Jesus que não presta. Porque na cultura deles, a traição era uma virtude importante. E Judas ficou o herói, Jesus ficou o bandido da história. Ele falou, Jesus, o que eu faço agora? É sério? Judas virou o Messias. E Jesus virou o né? E ele aquele sem saber o que fazer. E aí tinha uma guerra entre as tribos. E essa guerra matava gente de um lado do outro. Ele falou, vamos parar com essa guerra, gente. Ele falou, mas não pode. Ninguém pode acabar a guerra. Mas como não? E aí ele falou assim, já que não vai acabar com a guerra, eu vou embora. E eles não queriam que ele fosse embora, porque levava remédio para malária, não sei para quê, né? Ajudaram muito eles. Não vai embora não, rapaz. Eu vou embora. Se essa guerra acabar, o que a gente tem que fazer para acabar a guerra? Ele falou, só tem um jeito. Se a gente entregar uma criança nossa para outra tribo e eles aceitarem a criança, aí a guerra para. Mas vamos achar uma criança? Todo dia morre tanta gente, mas ninguém quer dar o filho para ir lá para outra tribo, para ser da outra tribo. E com muita dificuldade, um chefe trouxe um filho, uma criança pequenininha, reuniu os guerreiros tudo e foi encontrar com o outro. E aquele pai levou aquela criança no colo. Se recebesse a criança, não tinha mais guerra. Se não recebesse, ia morrer todo mundo. E lá com a criança no colo, os outros vieram e eles colocavam a mão naquela criança e diziam assim, eu recebo esta criança como um símbolo de paz, como totem da paz. E aí aquela criança foi para outra tribo, ficou lá, e enquanto aquela criança fosse viva, não poderia ter guerra entre as tribos. Aí voltando todo mundo feliz, ele conversa com o cacique lá, com o chefe, mas eu não estou entendendo ainda. Traição aqui é o comum, e como que resolveu tudo com uma criança entregue para outra? E o chefe diz assim, se um homem é capaz de entregar o filho dele, é porque esse homem tem valor. Aí foi quando Deus deu a mensagem para ele pegar para a tribo. Deus havia entregue Jesus na cruz do Calvário. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu único filho, que todo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pegou essa fala do chefe e começou a pregar: dei um homem que entregou o filho dele para salvar vocês. Hoje, 50 e poucos anos depois, aquela tribo toda é convertida a Jesus nessa vida. Amém? Deus vai te dar uma estratégia para alcançar o coração de alguém que ainda não crê no seu Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Então vamos ficar em pé, por gentileza. Esse livro está à venda, tá? Na internet, o Totem da Paz. Eu quero comprar ele. Se você tiver e quiser me dar de presente, eu não vou negar. Se você comprar um, você compra dois, tá? E não oferta um. Não tem problema. Deus é bom. Ele te ama. Amém. Vamos cantar.